Oiê! Boatos de que quem é vivo sempre aparece e eu voltei para dar um update do que eu andei fazendo nesses últimos meses e principalmente o que eu andei lendo, né? Eu acho que o último vídeo que eu fiz aí foi no final de março, começo de abril, e eu lembro assim que eu li um livro que eu achei assim meio chatinho, eu fiquei meio com bode do personagem principal masculino, e daí eu li O Avesso da Pele e eu gostei bastante, eu falei, ok, eu acho que agora vai. Só que o que aconteceu? Em abril eu tinha viagem marcada pro Brasil, porque eu moro fora, né? E eu falei, nossa, nessa viagem eu vou ler tipo muito, porque eu vou ter tempo, né? Eu não vou estar com a rotina que eu normalmente tenho aqui. E, gente, fez tudo o contrário. Eu não consegui ler nenhum livro em abril. Eu tava sim lendo um livro, mas eu não concluí nada. E então vamos recapitular aí o que eu andei lendo desde então. Como eu disse, o mês de abril foi um flop, né? Não li nada. Mas eu tava lendo Dark Matter, do Blake Crouch. E assim, já era um autor que eu queria ler há algum tempo. Já tinha bastante curiosidade, eu sei que o pessoal fala muito bem. E eu falei, beleza, vou ler esse livro. E eu acho que eu comecei a ler ele no avião. Só que assim, gente, passou o mês inteiro, eu não concluí. E nem era porque o livro tava chato ou algo do tipo. Na verdade, eu tava gostando bastante. Eu gostei muito da premissa, eu não tinha ideia do que o livro ia abordar, qual que era a história, o que acontecia. E assim, eu achei que ia mais uma coisa meio drama, suspense, tem sim isso. Mas no final das contas, assim, ele é um livro de romance. E eu gostei muito, gente, eu gostei muito. É diferente do que eu costumo ler, mas é um bom livro, é uma boa leitura, recomendo bastante. Eu acho que eu cheguei, assim, a dar 4 estrelas para esse livro, porque eu gostei muito. E recentemente eu descobri que tem uma série que eu acho que é da Apple TV, e eu fiquei, gente, passada. Porque assim, eu não tinha ideia de que existia uma série. O meu namorado veio falar comigo: ah, você não lê um livro assim tal? E daí ele me mostrou o trailer da série. Eu fiquei, gente, vamos assistir. Porque assim, eu acho que deve ter ficado muito legal pra uma adaptação de série. Eu consigo ver esse livro em uma série ou em um filme. Então, assim, eu tô muito animada pra ver. Mas eu acho que ele vai querer ler antes, então talvez vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas eu fiquei muito animada. E eu não quero dar muito spoiler, assim, do que é a história desse livro, mas basicamente tem um homem, ele é casado, ele tem um filho adolescente, e num determinado dia ele sofre ali um sequestro meio relâmpago, e a vida dele muda, assim, totalmente. Eu gostei demais, como eu já falei, e é isso, assim, eu imaginava que ia ser uma coisa um pouco mais suspense, um pouco mais drama, mas no final é uma história de amor e eu gostei bastante. Mas mesmo assim eu não consegui terminar esse livro em abril. Eu não li assim absolutamente nada em abril. E eu achei que assim, em abril eu ia ler tipo muito. Verdade é que eu tava cansada o tempo todo com a questão do fuso horário e tal. E sempre que eu vou pro Brasil, é aquela mistura de já que eu tenho pouco tempo aqui, eu tenho que conseguir fazer tudo nesse pouco tempo que eu tenho disponível. Eu geralmente viajo também enquanto eu tô lá. Então, é meio bagunçadinho assim, né? Então não sei porque que na minha cabeça eu achei que eu ia ler muito, mas acabou que eu não li nada. Mas quando eu terminei de ler esse livro eu vi que, tipo, valeu a pena. Foi um bom livro e eu recomendo ele, achei ótimo e eu não vejo a hora de ver a série. Daí, quando eu terminei esse livro, eu falei, meu, agora eu preciso ler uma coisa assim, um pouco mais leve, porque eu preciso conseguir dar continuidade, voltar ao ritmo de leitura que eu estava tendo antes. E daí eu li um livro da Sarah Adams, que é a continuação de... é uma série ali, né, que é o When in Rome, eu acho que é esse o nome. E daí cada série é com um irmão, ou uma irmã no caso, né, o primeiro livro é com o irmão, e ele tem, tipo, 3 irmãs, e cada um dos outros livros acompanha uma das irmãs, e esse foi um livro que acompanhava uma irmã e o melhor amigo do protagonista do primeiro livro. E eu falei, nossa, eu acho que esse aí vai ser bem bom. Gente, assim, não me pegou muito, sabe? Gostei. Foi divertido, deu pra passar o tempo, era o que eu tava esperando, mas é que por ser o James, que é esse melhor amigo do personagem, do protagonista do primeiro livro, e ele aparece assim recorrentemente nos outros livros também, porque todo mundo ali faz parte do mesmo universo, eu fiquei, nossa, eu acho que esse livro vai ser o livro. E na verdade não foi muito não, eu gostei muito mais do segundo, que eu acho que é o Beg, Borrow or Steal,
Mas esse aí eu não curti muito não, mas foi tipo uma leitura ok, eu acho que foi tipo 3,5. É um romance bobinho pra passar o tempo, e assim, era exatamente o que eu precisava. Ele cumpriu o papel que ele precisava fazer ali no momento, então é o que importa. E daí, como todo mundo nesse planeta Terra, eu fui ver Off Campus quando saiu a série. Eu fiquei assim, gente, assim, é uma série maravilhosa? Não, obviamente que não. Meio que não tem história, né? Tipo, nossa, não sei, gente. É um romance ali adolescente, é umas coisas meio bobas assim. Aí tem umas cenas de música lá na série que, tipo, não é muito a minha vibe, mas, gente, me pegou. Me pegou. Todo mundo tava falando que os protagonistas eram feios. Quando eu vi, eu também achei, gente. Mas eu terminei a série achando todo mundo bonito. Principalmente as meninas. As meninas são, tipo, as mais bonitas. Mas os meninos, gente, me convenceram, sabe? Eu paguei língua, porque eu acho os meninos bonitos, sim. E devido ao sucesso da série, por eu ter gostado, eu falei, agora eu vou ler. E, gente, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, assim, numa sentada. Eu li muito rápido, até porque, gente, os livros, assim, não são lá muito profundos, né? São bem rasinhos. É uns dramas, assim, adolescentes que você fica, meu, é sério? É sério. E, tipo assim, o primeiro livro tem ali a historinha do Garrett com a Hannah. O segundo é do Logan com a Grace. E, tipo, o Logan é muito parecido com o Garrett. Tipo, nossa, se não falassem que era outro personagem, podia muito bem ser o Garrett, mas o Logan é meu favorito, eu gosto dele, então eu vou defender. Mas assim, livrinho chatinho, sabe? Mas assim, tem a famosa cena da dedada. Gente, eu fiquei passada nessa cena, eu fiquei, menina, que ousadia, como assim? Porque, tipo, a diva, ela não avisa, ela simplesmente vai, sabe? Eu falei, gente, menina ousada, porque assim, ela é muito sem sal. Eu achei a Grace extremamente sem sal, ela é meio chatinha, mas todas as protagonistas meio que são, né? Só que ali, na hora da dedada, eu falei, meu Deus, a diva tem atitude, sabe? Não dá pra falar que a diva não tem atitude. Então, li o segundo, li o terceiro, que é o do Jim e da Ali, e, gente, só putaria nesse livro. Só putaria, mas assim, vibes. Era o que eu tava precisando no momento. E assim, gente, eu acho que se eu tivesse lido esse livro, esses livros, né, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu ia ter gostado muito. Muito mais do que eu gostei. Eu gostei, sabe? Eu acho que foi ali na base de 3,5, um ou outro ali que eu gostei um pouco mais. E nossa, eu acho que eu teria gostado muito mais do que eu gostei. Mas assim, livros super divertidos pra passar o tempo e coisa e tal. É isso, sabe? Não é nenhuma história assim revolucionária. Não tem nada demais, não tem um puta plot ali que você fala, meu Deus. Não, gente, são livros bobinhos pra passar o tempo e era exatamente o que eu precisava. Então eles serviram pra esse propósito. Só que sim, ainda bem que eu não li quando eu tinha essa idade, né? Porque assim, de verdade, não é pra essa faixa etária. E quem vê a capa, assim, que são os livros fofinhos e coisa e tal, gente, o conteúdo é conteúdo mais 18, sabe? Então, tipo, sei lá, é pra quem tá ali com 17, 18 anos, eu não recomendo essa leitura pra, tipo, meninas, adolescentes mesmo, sabe? Porque tem sexo bem explícito, assim, palavreados e coisas e tal. Tipo assim, gente, não é nada que me assuste, não sou conservadora nem nada do tipo. Mas assim, realmente eu acho que não é pra adolescente, sabe? É muito mais pra, tipo, jovem adulto. Mas assim, perfeito, serviram pro que eu tava precisando, que era pra ser uma leitura gostosa, uma leitura rápida, pra que eu voltasse ali a ter o hábito da leitura. E, gente, é livro assim que você lê em 1, 2 dias, sabe? Você lê numa sentada, no final de semana. Que é isso, leitura fácil, uns diálogos assim rasíssimos. Mas é isso, gente, me diverte. Eu gostei. Gostei da série, gostei dos livros e tô pronta pra segunda temporada. Daí, eu e meu namorado, nós meio que temos um clube do livro. Com que frequência? Nenhuma, gente. É quando a gente resolve ler um livro juntos. E daí, eu acho que o último fui eu que escolhi. Então, ele que escolheu esse último que a gente leu, que foi o Project Hail Mary, que é o Devoradores de Estrelas, se não me engano. E, gente, que livro divertido, sabe? De novo, não é o tipo de livro que eu gosto.
longe de ser o tipo de livro que eu gosto, mas assim, mais sci-fi, sabe? Tem uns termos mais técnicos ali, porque o que é o livro, né? É a história de um cara que acorda, descobre que tá no espaço e que ele tá numa missão ali e ele tá sozinho e ele não consegue lembrar muito bem o que aconteceu, como que ele chegou até ali, ele nem lembra muito bem o nome dele, o que ele faz, então as coisas vão vindo aos poucos pra ele. Mas ele tá ali numa missão pra salvar a Terra, sabe? É só isso que ele consegue perceber ali de começo. E, gente, assim, não seria o tipo de livro que eu leria normalmente. É muito mais o tipo de livro do meu namorado. Mas eu gostei demais. Nossa, que livro bom, gente. É um livro, assim, extremamente divertido. É um livro gostoso, fácil de ler, com personagens extremamente carismáticos. Eu gostei demais. Não sei se é meio um spoiler, mas o personagem principal, ele acaba entrando em contato ali com uma outra vida que também tá presa ali no espaço. E, gente, ver os dois se comunicando, como que eles conseguem fazer isso, é muito legal, muito legal. E apesar de ter bastante termo técnico, tanto com questões de física, de astronomia, sabe, de tudo que envolve uma missão espacial, o livro é extremamente gostoso. E assim, deve ter umas 400, 500 páginas, mas dá pra ler super tranquilo. É um livro assim que flui. Eu gostei demais, demais, demais. E daí foi até tipo meio chato quando eu assisti o filme, porque nós fomos pra assistir o filme assim com uma puta expectativa, porque nós gostamos demais do livro. O livro é muito bom, gente, muito, muito bom. Só que daí o filme, tipo assim, eu acho que se eu não tivesse lido o livro, o filme teria sido uma adaptação legal, sabe? Só que como eu li o livro, eu fiquei, ai, mas tá faltando isso, ai, mas eu imaginava isso assim, ai, mas isso tá mal explicado e não sei o que, sabe? Então, assim, a experiência do filme não foi tão boa quanto a experiência do livro. Só que sim, os dois são muito bons, mas se eu pudesse indicar um, eu indicava o livro. Depois que eu terminei esse livro, eu falei assim, agora eu vou ler um romancezinho bem de boas, porque apesar de eu ter gostado muito desse livro, ele não é a minha vibe, e eu voltei para um livro da Abby Jimenez, que eu li o Yours Truly, que é tipo o segundo livro de uma trilogia, acredito eu, até o momento. E eu li tudo fora de ordem, gente. Eu li tipo o terceiro, o primeiro e o segundo, e não tem problema nenhum. Óbvio que alguns dos personagens acabam aparecendo ali num livro ou no outro, porque meio que faz parte de um mesmo ecossistema ali. Mas assim, não interfere em nada, você pode ler em qualquer ordem. E eu gostei muito, como imaginado, eu gostei muito. Eu gosto muito da Abby Jimenez, eu acho que dessas autoras de romance, ela é que eu mais gosto. Eu acho que ela consegue escrever melhor a história, ela consegue pôr problemas que realmente... Eu não sei, eu leio, eu sinto mais verdade no que ela escreve, sabe? Eu acabei lendo, o último livro que eu li foi o da Emily Henry, que foi o Beach Read. E assim, gente, eu gostei, foi uma leitura legal, mas assim, eu acho que é muita enrolação nesses livros da Emily Henry. Eu não consigo, sabe, me simpatizar muito com a protagonista. Eu acho que tem uns problemas meio nada a ver. Em compensação nos livros da Abby Jimenez, eu sinto muito mais verdade, eu sinto muito mais... Eu gosto mais do jeito que ela desenvolve, dos problemas que ela coloca. Me parece muito mais uma coisa que eu veria acontecendo mesmo do que nos livros da Emily Henry. Mas os dois são super divertidos, então tá tudo certo. E agora que eu acabei esses livros, eu falei, vou ler uma coisa boba de novo, só pra, né? Porque até agora, tipo, até parece que eu tô lendo muita coisa séria, né? Mas eu falei, eu quero ficar, assim, bem mirulente das ideias. Então eu peguei e fui ler mais um livro da Elle Kennedy. Eu tô lendo o The Chase, que é, tipo, uma outra série fora do Off Campus. Eu nem concluí, né? Mas em Off Campus, gente, eu nem li o livro do Tucker. Porque assim, o Tucker mal aparece na série e ele mal aparece nos livros. Não me simpatizei muito com ele, sabe? Tipo, beleza, ele tá lá, ele é legal, mas tipo, foda-se. Zero paciência pro Tucker, não tava interessado na história dele. Quando eu termino o livro da Ali e do Jim, meio que começa o dele, né? Na verdade, os dois acontecem ao mesmo tempo. Só que a gente não fiquei, nossa, zero interessada em saber sobre o Tucker. Tanto no livro quanto na série. Então, tipo, foda-se, pulei o livro dele e fui pra outra série da Elle Kennedy.
E esse livro que eu tô lendo, né, a protagonista é a irmã do Jim. E assim, gente, a diva é extremamente fútil. Ela é muito assim, caricata, porque, sei lá, esse livro deve ser de 2015. Então, assim, você começa a ler, você vê que é muito livro de 2015. Me lembrou muito Gossip Girl. E eu li a série praticamente inteira de Gossip Girl. Ela é tipo a Serena e a Blair, sabe? Tipo, é muito datado. Ela é tipo, ai meu Deus, eu gosto de fazer compras, eu gosto de marcas e não sei o que. Tipo, ai, tá bom, querida. Zero paciência pra diva. Mas é isso, gente. Quero um livro pra me divertir, pra ler rápido. Então eu voltei pros livros da Elle Kennedy porque eu sei que ela, assim, consegue fazer isso de uma ótima maneira e é exatamente o que eu tô precisando. Mas eu também botei a mão na consciência, eu falei, cara, tem que ler umas coisas assim, um pouco mais decente, né? Então, eu entrei no Biblion e, gente, eu achei um livro de uma autora que eu queria ler muito. E eu fiquei extremamente feliz, assim, que eu achei esse livro, porque na verdade eu queria ler outro, mas como esse é o que tá disponível, é esse que eu vou ler. Então assim que eu terminar o The Chase, eu vou começar um livro da Mariana Salomão Carrara, acho que é esse o nome dela, né? Isso, o livro da Mariana Salomão Carrara, que é o É Sempre a Hora da Nossa Morte, e eu tô muito animada, eu tô pensando até em fazer um vlog de leitura desse livro, porque não sei muito bem como vai ser, não sei do que é a história, não conheço nada da escrita da Mariana, mas eu queria muito ler o outro que é... Ai, eu não vou lembrar o nome, gente. Mas o primeiro livro que eu queria ler da Mariana era o outro, vou deixar aqui. Mas como que tá disponível é o Sempre a Hora da Nossa Morte, eu vou começar por ele e seja o que Deus quiser, né? Espero que seja muito bom, estou animada e espero que tenha dado também pra atualizar. Vou voltar aqui com mais frequência, juro. Vou voltar com mais frequência, vou voltar com vídeos de vlogs de leitura. Tô um pouco mais animada, confesso que eu fiquei meio assim, ai, já que eu não gravei tal dia, não vou gravar mais. Mas agora eu sentei aqui, contei o que eu tinha pra contar e agora eu vou manter um vídeo fixo toda semana e eu espero que dê tudo certo. Eu vou fazer dar tudo certo. Verdade é essa, vou fazer dar tudo certo. Se não toda semana, cada 15 dias pelo menos, um vídeo aqui atualizando das minhas leituras e talvez com vlogs de leitura também, que eu acho que vai ser bem legal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não desistam de mim.